Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e farei agora a previsão anual para o time do Botafogo, o Glorioso, né? Botafogo que fez aí em 2025 uma boa campanha, não que tenha superado, né, 2024, porque 2024 vocês conseguiram dois títulos, mas a gente é super normal, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu sempre alerto, né, que se sai cartas ruins eu preciso pontuar, mas eu vou analisar as cartas dentro de um conjunto, tá? Primeiramente eu vou tirar então aqui o arcano regente do ano e depois para o trimestre veja aí pelos meses como é que vai ser o andamento do Botafogo e também eu vou ver o desempenho do técnico vigente durante o ano, que não necessariamente vai ser o David Ancelotti, e também como vocês, torcedores do Botafogo, vão se sentir, tá bom? Vamos lá então. Carol, por favor, fala para mim como o Botafogo de futebol e regatas vai desempenhar aí o ano dele de 2026. Botafogo de Futebol e Regatas, clube fundado na categoria futebol em 1904. Arcano do ano vai ser Imperatriz. Olha, gente, energia boa a longo prazo, hein? Vamos lá, olha. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Ok. Bom, então já tem aqui a energia da Imperatriz. Olha, no primeiro trimestre tem energia do diabo. Ok, a gente vai entender, né? Energia do eremita, energia do dependurado e energia da lua. Então, energia, gente, é muito interessante a gente. Já vou começar aqui falando da Imperatriz. Vai ser um ano que vocês não vão ter resultados imediatos, tá? Então, jogos com urgência, eu diria que não vão ter necessariamente o resultado esperado. Mas a longo prazo, até o final do ano, esses campeonatos que demoram mais tempo, é produtivo, sabe? São resultados positivos. Vamos tirar agora as cartas aqui para o mês de janeiro a março e depois abril a junho. Vamos lá, Tarô. Botafogo de Futebol e Regatas no primeiro trimestre. Opa! Primeiro trimestre, Botafogo de Futebol e Regatas, Botafogo de Futebol e Regatas, primeiro trimestre. Vamos lá, vamos lá. Botafogo de Futebol e Regatas. Olha, Justiça. Interessante, hein? Cavaleiro de Paus. Rei de Ouros, olha só. Ok. Abril, maio, junho. Ok. Tirei dos 6 primeiros meses. Então vamos lá, pessoal. A energia do diabo é uma energia que tem a ver com grandes quantias de dinheiro, tá? Então eu acredito que já no mês de janeiro vai ter ajustes aí de salários, né? Gente sendo promovida, gente sendo cortada, tá? Tudo que é legal pela lei. Eu não sei se o Botafogo está sendo SAF ou se não está sendo, mas me parece que essa boa gestão que ele está tendo nos 2 últimos anos vai continuar, tá? Até por causa, como eu falei, a Imperatriz ela mantém, ela consegue planeja as coisas a longo prazo, tem criatividade, tem inteligência. E a Justiça já tem aqui um caráter muito racional, muito bem embasado. Então não é um time que ele se leva pelas emoções, né? Aqui a gestão não vai se levar pelas emoções, pelas fraquezas, mas tem sim algumas vulnerabilidades que são expostas, tá? Porque aqui precisa lidar com a verdade. Então aqui tem ainda algumas coisas que estão meio assim, vamos dizer, obscuras por causa do arcano do diabo. Então pode ter alguma energia aqui de insatisfação com aquilo que está sendo gerado, tá? E querendo mais. Mas no geral eu vejo que janeiro tende a ser positivo e principalmente justo. E aí, por que que eu falo que é positivo? Porque o resultado de fevereiro, Cavaleiro de Paus. E em março também a gente vê o que? Aqui um crescimento. Pode ser promoções, podem ser também novos jogadores aí chegando ao clube, tá? Por exemplo, aqui eu acredito que seja mais atacante, tá? No mês de fevereiro, e aqui é mais relacionado à defesa no mês de março. Então, aqui, por exemplo, um jogador de aproximadamente 25 anos, tá? Que pode até ter, dependendo, cabelo mais colorido, sabe? Uma coisa assim
que é mais calorosa, né? Cavaleiro de Paus, essa carta aqui, pelas cores mesmo, a gente já sente essa energia calorosa. Até mesmo a Imperatriz e o Diabo aqui sugere essa coisa do calor, sabe? O calor humano, né? Então pode ser também uma pessoa que tem uma tonalidade de pele mais escura, sendo morena ou negra, tá? E aqui o Rei de Ouros, um jogador já mais velho, tá? De 35 até mesmo acima de 40 anos, que vai se destacar, pode ser o capitão do clube, tá? Eu não sei quem é o capitão do clube, vocês podem comentar aí, por favor. Então, assim, eu vejo energia de ajustes, eu vejo um pouco assim de expectativas que elas vão sendo sempre duplicadas, vamos dizer assim, sabe? Alcançou uma coisa e já dobrou a meta, né? Então tem essa energia, mas me parece que tem muito dinheiro envolvido, sabe? Que deve estar rendendo muito esse fluxo de caixa aí. Aí vamos ver agora o período de abril a junho. Lua, gente, vocês têm a energia da lua duas vezes. Dois de paus, rainha de paus. Olha, aqui eu achei positivo. Aqui eu não vejo uma queda muito grande. Eu vejo um Botafogo que ele consegue amadurecer durante esse período aqui. Deve ter alguns percalços, sim, tá? No mês de abril, mas também pode ter um jogo que ele vai ser muito guiado pela intuição. Um jogo aí no Engenhão que o Botafogo vai se destacar, né? Os jogadores eles tá sabendo ter uma boa postura, né, por causa dessa carta do eremita, tudo aquilo que eles já sabem, conseguindo aplicar, tá, com muita habilidade, com muita competência. No mês de maio é um mês assim que sugere, dependendo aqui, um jogo importante que vai ter um empate. E no mês de junho é muito bom também por causa que tem de novo atacantes se destacando, tá? E uma pessoa que geralmente tem muito carinho do público, tem carisma, pode ser um jogador que ele seja mais assim desbocado, sabe? Né? Então, eu estou vendo aqui um período aqui do primeiro semestre que tem jogadores que são principalmente mais velhos que vão se destacar aí no clube do Botafogo em 2026, tá? Então, aquela energia assim um pouco de ganância, vamos usar assim por causa aqui da carta do diabo, ela vai ser mais comedida no eremita. O Botafogo vai saber dosar mais no segundo trimestre, né? O que tem a ver, né? Aqui, então, tipo assim, a Imperatriz é ambiciosa. Então, no primeiro trimestre tem muita ambição, tá? Ambição querendo conquistar mais. No mês de abril, vocês sabem que não vai ter aquele resultado imediato, mas procura-se um resultado, né? Aqui na Lua. Então a gente consegue ver um Botafogo que ele vai dosando conforme ali o momento e sabendo conduzir bem isso, sabe? Eu vejo dessa forma, tá? Então o que eu vou fazer agora? Continuar os trimestres, né? Vou pegar essas cartas aqui. É muita coisa, né, gente? Muita coisa mesmo. Cadê? Tá, ó, veio pendurado para o terceiro trimestre e a Lua para o quarto. Tem alguma situação aqui que pode ser nebulosa. Vamos ver se vai ser positivo, negativo, né? Vamos lá. Tarô, por favor, terceiro e o quarto trimestre do Botafogo. Como é que vai ser? Terceiro e quarto trimestre, ó. Torre. Eita, gente, julho vai ter aí alguma coisa. 10 de ouros e 4 de copas, tá? Ok. Vamos pegar aqui, vou pegar desse montinho aqui, ó. Aqui outubro, novembro, dezembro. Ok, ok. Tá, vamos começar por julho, tá? Julho tem imprevistos acontecendo, pode haver aí um corte, vai ser uma coisa aí. Vou usar aqui literal, tá? Vai colocar de cabeça para baixo aí, né, o Botafogo. Então eu vejo sim aqui havendo uma mudança. E é muito interessante porque aqui é após a Copa do Mundo. Então, caso, por exemplo, o Botafogo empreste jogadores para o Brasil ou outro país, né, por causa dos clubes brasileiros também tem estrangeiros jogando, né? Então aqui pode significar, por exemplo, que outro clube internacional veja o destaque desse jogador do Botafogo e aí já faça uma proposta imediata.
e vai causar aqui um desfalque. Eu vejo aqui desfalque, eu vejo dependendo contusões de um jogador importante, tá? Porque a carta aqui do pendurado é uma carta de sofrimento, sabe? Então aqui sugere, de certa forma, um pouco de dor, né? Aqui, então essa dupla aqui pendurado com a torre me sugere isso. Eu acredito que vai ter uma melhora, tá? Aí das condições dos jogadores no mês de agosto. Mês de agosto aqui tá vindo boa, bem pro Botafogo, ele meio que consegue se firmar mesmo após esse momento de dificuldade aqui em julho. E o mês de setembro tem uma questão aqui de não aproveitar as oportunidades que são dadas. Então, acredito que no mês de setembro vai ter um sentimento aqui um pouco de frustração nos jogos ou no desempenho dele, tá? Então, assim, eu tô vendo aqui o quê? Que o período mais difícil no ano tende a ser aqui esse terceiro trimestre, tá? De julho a setembro. A gente vai ver agora de outubro a dezembro para ver se melhora, tá? Por causa aqui eu já tenho duas configurações, mas eu tenho que conduzir mais ainda as camadas e as nuances. Olha, seis de copas é bom, tá? Nove de paus, eu acho uma carta boa. Julgamento. Pessoal, fortes emoções. Eu vejo uma melhora, tá? Uma melhora boa aqui. Eu achei realmente vai ter jogos que vão exigir muito do Botafogo aí no final do ano de 2026, entre outubro e dezembro. E creio eu que ele vai ser convocado, vai conseguir uma classificação que ele aguardava muito aí, tá? Pode ser na questão da Libertadores, Sul-Americana, mas aqui em dezembro, principalmente, tem um anúncio. Eu acredito sim que o Botafogo possa disputar aí alguma final, tá? Ou do Brasileirão, ou da Libertadores. Mas interessante, né? Eu acho que Libertadores e Sul-Americana tá tendo mais em novembro. Mas até chegar daqui a um ano, pessoal, pode ser que as datas da Conmebol, né, ou da CBF, elas adiem, né, de novembro para dezembro. Tudo é possível, né? A gente sabe que tem aí algumas alterações na data dos jogos. Então, assim, indo aqui para outubro. Outubro eu vejo um Botafogo que está mais estável emocionalmente, tá? Jogadores dependendo antigos ali, fazendo declarações, né? Gente que já passou pelo Botafogo. Tem aqui uma sensação do lar de casa. Então eu vejo um Botafogo mais tranquilo, mais seguro, sabe? Ele mais nutrido. A carta da Imperatriz, regente do ano, tem muito a ver com nutrição, né? Então o que é você nutrir o clube aqui? É você saber gerir ali as suas ferramentas. Aqui no mês de novembro tem um jogo muito difícil que eu acredito que o Botafogo consiga superar e sair por cima, sabe? Então vai exigir muito, pode ser sim com algum dos três rivais aí principais, né? Vasco, Flamengo ou Fluminense. E eu vejo aqui um Botafogo que consegue aplicar, sabe, aquilo que ele sabe, né? Ou mesmo seja outro clube que não seja clube carioca, tá, gente? Aqui eu só citei os três porque são os principais, né? Botafogo junto com os três são os quatro maiores clubes cariocas aí do Brasil. Então, assim, eu vejo tendo muita notícia do Botafogo em dezembro. Então, eu acredito aqui que dos clubes que eu já fiz aí a previsão anual, é um dos melhores aí no final do ano. Então, eu tô analisando isso que dependendo sim possa vir, eu vejo uma possibilidade aqui de ter algo muito grande, muito importante que vai gerar notícias para o Botafogo, tá? Acredito sim que seja uma situação positiva devido ao andamento aqui dessa melhora do quarto trimestre, né? Como eu falei, a Imperatriz, ela é uma carta de longo tempo. Então, aquilo, por exemplo, uma gestação, né, 9 meses, aquilo que foi plantado lá em março, que foi a carta do Rei de Ouros, vai ter resultado aqui, tá? Então, gente, no geral, sim, tem algum período um pouco mais delicado, né, mais conturbado que as pessoas, né, que torcem pelo clube não queriam passar, né? Mas é aquilo que eu falo, eu tenho que pontuar isso. Então tem alguns meses um pouco mais fracos, mas no geral eu vejo um Botafogo mais estável, tá? É uma energia mais estável. Eu não acredito que o Botafogo vai chegar assim a ficar abaixo do 10º lugar no Brasileirão.
Tô dando aqui, obviamente, suposição, porque tem uma leitura positiva, mas caso eu faça a previsão de mais de 10 clubes e esteja melhor, então aí sim, essa informação que eu tô dando, ela pode ser, né, combatida. Mas eu vejo um clube que ele preza pela estabilidade, né? Preza pelo resultado a longo prazo e não a coisa do imediatismo, tá? Vamos ver agora os signos que são possíveis aí para o clube do Botafogo, né? Tô pegando aqui. Tan, tan, tan. Olha, eu já tô vendo signo de. Peraí, gente. Tem signo de Áries. Áries tem forte. Tem Escorpião. Áries, Escorpião. Tem Peixes. Áries, Escorpião, Peixes. Virgem e Touro. Tá, então vamos lá. Áries, Touro, Virgem, Escorpião e Peixes. É um clube aqui que não veio cartas de espadas, veio somente a carta da justiça. Então é um clube muito mais técnico, não vai ser um clube que vai se envolver em polêmicas, não. Tá? Não vai ter jogador aí metido em encrenca, por exemplo, com notícias ruins, não vejo isso. Questão aqui, o mês de março, que é o mês fim do estadual. Rei de Ouros é uma carta positiva, tá? Uma carta de promoção, uma carta de alguém sendo reconhecido. Caso não seja o título do Carioca, pode ser um jogador do Botafogo sendo destacado como o melhor zagueiro ou como o melhor atacante, tá? São esses signos aqui que eu vejo. Eu vou destacar esses 5 mesmo. Eu não vejo assim tanta diferença. Ah, Sagitário também. Sagitário, Áries, Touro, Virgem, Sagitário, Escorpião e Peixes, tá? Esses 6 signos aqui que eu vejo, ok? Eu vou agora ver, pessoal, sobre a questão de vocês, né? E do técnico que vai ser mais vigente durante o ano. Não vamos nos prender ao David Ancelotti, tá? O David Ancelotti tá atualmente, né? Eu não sei se entre o intervalo do dia que esse vídeo está sendo gravado e o vídeo que ele vai ser publicado possa ser que tenha aí alguma alteração do técnico, tá? Então por isso que eu tô colocando aqui, deixando em aberto para ser o técnico vigente, tá? Vamos lá então. Tarô, como é que vai ser o trabalho aí do técnico do Botafogo de Futebol e Regatas em 2026? Botafogo de Futebol e Regatas em 2026 aí. Olha, sacerdotisa, trabalho metódico, tem tudo a ver com a leitura, né? Louco, tomando alguns riscos, 3 de paus. No geral, tá positivo. Vamos ver agora como o torcedor botafoguense ele vai se sentir durante o ano. Olha, força, literalmente forte. Papa, 3 de espadas, gente, olha só. Será que vocês vão ser vistos de alguma coisa? Acho possível, tá? Vamos lá, olha, como é que vai ser o trabalho do técnico? Vai ser um trabalho que vai ser muito bem estudado, tá? Por causa desse arcano aqui da sacerdotisa. Vai confiar nos seus jogadores, vai ter aqui uma questão de troca. O incenso está até vindo aqui na minha cara, né? E tem muito essa questão mesmo da nutrição, tá? Eu acredito aqui por causa da energia de um treinador que ele usa bem mais o lado feminino dele, sabe? Por causa... Gente, todo mundo, independente do sexo, tem o lado masculino e feminino. E esse jogador não, o técnico, ele consegue ter um bom envolvimento, uma boa interação, tá, com os jogadores. E através disso ele vai dar confiança o suficiente para os jogadores se sentirem leves, se sentirem seguros para tomar às vezes atitudes arriscadas. E essas atitudes arriscadas elas tendem sim a trazer bons frutos, tá? Então eu acredito sim que o trabalho vai ser bom. Eu não vejo necessariamente aqui aquela coisa, aqueles adjetivos exagerados, né? Perfeito, excelente, mas tem um desempenho, no mínimo tem regularidade aqui, no mínimo. Então assim, tá de bom pro ótimo, tá? Torcida, vai se sentir muito competente, vai se sentir confiante, tá? Força com o Hierofante aqui. A gente vê uma torcida que tem equilíbrio,
tá? Uma torcida que ela costuma também ser respeitosa com as outras torcidas, tá? Então eu vejo uma torcida que ela tá confiante no resultado, mas assim, como eu tenho aqui o Três de Espadas, aqui tem alguma coisa que pode decepcionar muito vocês, tá? E eu acredito que seja mais para o segundo semestre. Pode ser uma desclassificação aí de um dos campeonatos que o Botafogo pode chegar a participar. Então, a Copa do Brasil, eu acho que todos os clubes da Série A participam, né? Vamos colocar aí. Caso ele consiga, né, passar aí para da pré-Libertadores, pode ser também, né? Ou mesmo o Brasileirão, tá? Depois eu vou fazer um vídeo à parte sobre as possibilidades de ganhar, né, as taças aí. Então é essa a minha leitura, tá? Anual do Botafogo. Eu agradeço demais aí a vocês que acompanharam aqui, já estão acompanhando o canal há mais tempo, tá? Se você não se inscreveu, peça aí o seu like também, sabe? Se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, tá? Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo e até a próxima!